Qual é o seu propósito? Uma pergunta simples. E ainda assim, se alguém te fizer essa pergunta, você provavelmente vai travar e não saberá responder. Tem algo estranho acontecendo. A gente vive na época que todo mundo fala sobre propósito. Todo coach, todo podcast e todo livro de autoajuda diz a mesma coisa. Encontre seu propósito e tudo vai fazer sentido. Mas ninguém fala sobre o que acontece com as pessoas que procuram e não acham nada. Ou pior, as que acham que deveriam ter encontrado e ficam se sentindo quebradas porque ainda não encontraram. E se o problema não for você? E se o problema for a pergunta? Hollow Knight é um jogo sobre um personagem sem nome, sem voz e sem nenhuma memória revelada. Sem ninguém no início dizendo você é o escolhido, que sua missão é essa, siga em frente. Não, você só existe e começa a andar. E conforme você explora Hollow Knight, um reino esquecido, cheio de ruínas e criaturas perdidas, você vai descobrir algo estranho. Todo mundo que tinha um propósito claro nesse mundo foi destruído por ele. O Rei Pálido construiu um reino inteiro em torno de uma missão: conter uma infecção. Ele criou filhos, usou eles como ferramentas, sacrificou tudo pelo propósito. No final, o reino desmoronou do mesmo jeito. Os Cavaleiros Sagrados, os tal sonhadores, dedicaram a existência deles a aguardar um ser poderoso. Ficaram presos em sonho eterno, propósito cumprido e vidas desperdiçadas. Hollow Knight é um cemitério de propósitos grandiosos. E no meio de tudo isso, existe você, um cavaleiro sem nome, que não foi convocado, não foi escolhido e não foi programado para salvar ninguém. E ainda assim, é ele quem decide o que vai fazer. Tem uma ilusão muito perigosa que a gente absorve desde cedo. A ideia de que propósito é algo que está lá fora, esperando por você. E um dia você vai acordar e vai saber: ah, então é isso. Esse é o meu lugar no mundo. E enquanto esse dia não chega, você fica esperando, ansioso, com a sensação de que está atrasado para alguma coisa que todo mundo já sabe e você não. Isso tem um nome: Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao campo de concentração nazi e que passou a vida inteira estudando sentido. Chamou de vácuo existencial. É um mal-estar que não vem da dor, mas da ausência de direção. Mas Frank descobriu algo que contradiz tudo que a indústria do propósito vende. Sentido não se encontra. Ele se cria no contato com o mundo, com as escolhas, com o que você decide fazer, com o que te acontece. E tem outro problema que ninguém fala. Quando você finalmente acredita que achou o seu propósito, que esse é o seu único caminho, você para de questionar e para de crescer. Fica preso naquela identidade, como se largar ela fosse largar você mesmo. Você já conheceu alguém que não conseguia mudar de ideia sobre a própria vida porque tinha certeza demais de quem era? Dentro do jogo existe uma criatura chamada The Hollow Knight, ou o Cavaleiro Vazio. O Rei Pálido criou esse ser com o único objetivo: ser vazio o suficiente para conter uma infecção que estava consumindo o reino, sem vontade, sem sentimentos, sem nada que pudesse contaminar o propósito. O problema? Ele não era vazio, ele tinha sentimentos, ele tinha vínculos, tinha algo dentro dele que o Rei Pálido não conseguiu apagar. E foi exatamente isso que fez o plano falhar. A infecção encontrou aquilo que restava de humanidade dele e usou isso como porta de entrada. O ser que foi criado para ter o propósito mais puro do reino acabou sendo a maior falha do reino. Pensa nisso por um segundo. Um ser que não escolheu nada e foi moldado de fora para dentro para servir a uma função, que abriu a mão de tudo que era para cumprir um papel. E ainda assim falhou, porque propósito imposto de fora não sustenta. Ele quebra na primeira rachadura que encontra dentro de você. Você não pode ser vazio o suficiente para ter um propósito que não nasceu em você. Então, o que o Cavaleiro Sem Nome tem que o Hollow Knight não tem?
Ele não sabe para onde vai quando começa. Não tem ninguém dizendo qual é o plano, nem tem um propósito gravado na alma dele antes de nascer. Ele simplesmente entra no mundo quebrado e começa a agir. E é nas ações, nas escolhas e nos vínculos que ele forma ao longo do caminho que alguma coisa vai aparecendo. Isso é exatamente o que Albert Camus chamou de criar sentido pesado absurdo. O mundo não tem um propósito embutido para te oferecer, mas isso não paralisa, isso libera. Porque se propósito não é algo que você acha, então você para de esperar, começa a construir. E construir não significa ter tudo planejado, significa dar o próximo passo mesmo sem saber o destino final. O cavaleiro não salvou Hallownest porque tinha um plano, ele salvou porque foi ficando, enfrentando o que aparecia, aprendendo com cada derrota e se tornando capaz no processo. O propósito não é o ponto de partida, é o que sobra depois que você viveu de verdade. Você não descobre quem você é antes de começar, você descobre no meio do caminho. What do you mean by existentialism? If you don't know, don't worry, Mr. Gannon. Nobody else knows either. It's sort of an anti-philosophy, really. Existentialists don't agree with each other about anything. Agora, para por um segundo. Pense em algo que você quer fazer, não o que você acha que deveria querer. Algo que quando você pensa naquilo, existe uma pontada lá dentro. Pode ser pequeno, pode parecer idiota, pode ser algo que você nunca contou para ninguém porque parece grande demais ou então pequeno demais. Você está esperando ter certeza antes de começar, esperando sentir que é o propósito certo, o momento certo ou a versão certa de você. Porém, o cavaleiro não esperou. Entrou no mundo que não pediu, sem um manual, sem garantia de que ia dar certo e foi. A ansiedade de não ter propósito quase sempre não é falta de direção, é medo. Medo de começar e não era aquilo, medo de tentar e falhar, medo de ser quem você é sem a aprovação de aquilo que é o suficiente. Mas sabe o que acontece quando você espera ter certeza antes de agir? Você fica parado no começo do jogo, olhando para a tela de carregamento e nunca chega a jogar. O Cavaleiro Sem Nome não salvou Hallownest porque era especial, salvou porque foi o único que continuou se movendo quando tudo dizia para parar. O propósito não é uma revelação, não é um chamado, nem uma linha no seu currículo, uma resposta que você dá quando alguém pergunta o que você faz da vida. É o rastro que você deixa quando escolhe agir, mesmo sem certeza, mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo. Você não vai encontrar quem você é esperando, você vai encontrar fazendo, errando, tentando de novo. Então, qual é o próximo passo? Não um plano inteiro, nem a vida toda resolvida. O próximo passo é só ele. Você não precisa descobrir seu propósito, você precisa começar a construí-lo agora e com o que você tem.